Boa tarde, sejam todas e todos bem-vindos. Esse é o 33º Colóquio Brasileiro de Matemática. A gente teve o dia hoje um pouco conturbado, com alguns imprevistos. A palestra plenária do Cédric Villani, infelizmente, teve que ser adiada. A gente vai estar agendando para a semana que vem e em breve vamos estar informando um novo horário. É meu prazer agora apresentar a próxima atividade do Colóquio Brasileiro de Matemática. Essa vai ser uma mesa redonda sobre periódicos brasileiros. Para apresentar a mesa redonda, eu gostaria de convidar o Robson Nelson dos Santos, da Springer, como moderador. Por favor, Robinson, seja bem-vindo. Obrigado, Carolina. Boa tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria de apresentar os membros dessa mesa. Nós vamos ter aqui o professor Marcelo Viana, editor-chefe do Bulletin of the Brazilian Mathematical Society, Maria Eulália Vares, editora-chefe da revista Ensaios Matemáticos, Jaqueline Godoy Mesquita, editora-chefe da revista Matemática Contemporânea, Cláudio Gorodsky, editor-chefe da revista São Paulo Journal of Mathematical Sciences, e Aurélio Ribeiro Leite de Oliveira, editor-chefe da revista Trends in Computational and Applied Mathematics. Os editores-chefes vão apresentar as suas respectivas revistas, vão ter 5 minutos para cada apresentação, e eu peço para quem tem alguma pergunta que faça no chat, e a gente vai buscar respondê-las após as apresentações. Bom, convido então o professor Marcelo Viana para apresentar o boletim. Boa tarde, Robinson, muito obrigado, e obrigado também pela sua disponibilidade para moderar essa mesa redonda. Eu vou inicialmente compartilhar alguns dados sobre o boletim que constam do relatório anual que foi recebido, nós recebemos recentemente pela Springer. O boletim foi a primeira revista da Sociedade Brasileira de Matemática, é quase contemporânea da fundação da sociedade, que ocorreu em 1969, durante um colóquio brasileiro de matemática. O boletim foi fundado logo em seguida como um veículo para publicar as atividades da sociedade, e foi evoluindo para se tornar um periódico científico com publicação de artigos originais de pesquisa, que é o que ela é até hoje. Ela foi gradualmente se firmando como uma revista de muito boa qualidade internacional, e isso é comprovado desde já pelo corpo editorial do boletim, o qual tem sido, inclusive, expandido nos últimos anos para melhorar, para aumentar a cobertura em termos de temas. Então, essa é uma primeira parte do grupo dos membros do corpo editorial. Vou passar mais 2 transparências com outros nomes. São matemáticos brasileiros e estrangeiros de grande destaque, grande renome, que asseguram que, nesse momento, o boletim, de fato, o corpo editorial tem uma cobertura bastante ampla de temas. É uma revista que publica artigos em todas as áreas da matemática, e não só pura, também em áreas de aplicações, e por isso é importante que o comitê editorial tenha essa cobertura bastante ampla. O boletim já publicou 52 volumes, um por ano, então tem mais de meio século de existência, mas ele passou, ao longo da sua história, por mudanças importantes. Uma mudança muito importante foi que, a partir de 1989, foi lançada uma nova série, e isso coincidiu com a revista passar a ser distribuída internacionalmente pela Springer Verlag, que hoje em dia é Springer Nature. Então, a nova série foi lançada em 1989, e mais recentemente, em 2016, nós fomos mais fundo na colaboração com a Springer, assinando um acordo por meio do qual a Springer também produz a revista, além de distribuí-la e comercializá-la. Isso teve implicações, isso junto com vários outros fatores, teve implicações importantes na trajetória do boletim,
um dos aspectos que eu gostaria de mencionar, que consta dessa transparência que eu estou apresentando agora, é o fato de que a produção da revista se tornou bastante mais ágil, além, evidentemente, da penetração que a distribuição pela Springer assegura, se tornou bastante mais ágil. O boletim, hoje em dia, pode se gabar de responder aos autores em menos de 2 meses, são 56 dias entre a submissão e a primeira decisão da parte da revista. Isso, 2 meses numa revista de artigos originais de matemática é realmente um período bastante curto. Um dos reflexos disso aí, provavelmente, é que os autores, né, na pesquisa de opinião que a editora faz, os autores se mostram muito satisfeitos com o processo de submissão a revista. Nós temos uma taxa favorável, satisfação de 94%. Mas, além disso, o boletim tem vindo também a afirmar-se como uma revista de muito boa qualidade por padrão internacional e com uma penetração bastante invejável. Eu quero, em particular, destacar aí nessa transparência o número de downloads, que ultrapassou 30 mil downloads em 2020. Isso são artigos que os autores acessam, os leitores acessam e baixam completamente. O boletim funciona num modelo de publicação híbrido, que combina a publicação tradicional, que é paga, financiada por meio de subscrições de revistas e de instituições, mas, a parte disso aí, nós publicamos também artigos em acesso livre, nos quais que ficam inteiramente disponíveis para eventuais interessados acessarem e baixarem, e isso certamente deu um gás no número de downloads, que é bastante impressionante. Vários membros do comitê editorial, que são pessoas com muita experiência, ficaram bastante surpreendidos com essa taxa de penetração que é dada pelo número de downloads. E uma informação muito prazerosa para todos nós, do relatório 2020, é a evolução do fator de impacto. Eu não vou entrar aqui no mérito do que o fator de impacto significa, mas é uma métrica, inegavelmente uma métrica utilizada internacionalmente para avaliar a qualidade e a penetração de revistas, e o fator de impacto no JCR do boletim da SBM tem vindo a crescer de maneira muito significativa, e esse ano alcançou praticamente 1,2, o que é bastante invejável. Essa transparência, que é a minha última transparência, mostra a evolução do fator de impacto nos últimos anos. Em 2016 e 2017 era da ordem de 0,4, em 2018 passou para 0,5, no ano passado 0,6, e esse ano quase dobramos o fator de impacto do ano anterior. Naturalmente, a primeira pergunta que a gente se faz é por quê, o que é que está sendo feito para assegurar essa trajetória positiva, e o meu entendimento é que, essencialmente, isso reflete a maior exposição que a matemática brasileira e a comunidade brasileira tem hoje em dia, sobretudo a partir de fatos como a medalha Fields do Arthur Ávila e também a promoção do Brasil ao Grupo 5 da União Matemática Internacional, que fizeram uma parte da glória disso aí, se projeta sobre o boletim e faz com que ele se torne mais atraente para autores do mundo todo. Ao mesmo tempo, eu tenho consciência, como editor-chefe, que o boletim precisa ser também mais atraente para os autores nacionais. Nós temos uma submissão por autores de artigos de alta qualidade, por autores brasileiros, que tem espaço para crescer, com certeza, e eu gostaria de aproveitar o momento para incentivar os colegas a submeterem seus melhores artigos ao boletim, com a consciência de que é uma revista em trajetória ascendente, com a projeção internacional bastante invejável, e que, em cima, alicerçada numa submissão mais robusta de artigos de alta qualidade de autor brasileiro, certamente pode ainda crescer muito mais. E eu não vou me alongar mais, eu confesso que eu não acompanhei, não contei o tempo, não vou me alongar mais, mas fico à disposição não só para responder perguntas, como para, eventualmente, qualquer colega que tenha
interesse em saber mais, em conhecer mais sobre o boletim, eu estou à inteira disposição por e-mail ou por outros meios. E devolvo a palavra ao Robinson. Obrigado, Marcelo. Bom, em seguida eu convido a professora Maria Eulália Vares, editora-chefe de Ensaios Matemáticos, para fazer a sua exposição da revista. Share screen, mas eu não estou podendo. Eu já tirei, eu acho que eu estava bloqueando você. Tá. Ok. Bom, antes de tudo, queria agradecer ao Marcelo e a todos os organizadores pela oportunidade. Vocês estão vendo minha tela? Tá, obrigada. Então, os ensaios matemáticos publica artigos de caráter expositório, artigos do tipo survey aprofundado, digamos, memoirs, e sobre qualquer tema de matemática que tenha, no qual se desenvolva uma atividade vigorosa de pesquisa. Os artigos não são artigos de pesquisa, eles podem conter resultados originais, mas, tipicamente, eles têm essa visão de expositórios. Tá? Essa série ela foi iniciada no final dos anos 80, mas ela foi rapidamente interrompida, em 1993. E a iniciativa de retomar os ensaios em 2004 se deve à visão e ao entusiasmo da então presidente da SBM, a professora Sueli Druck. E Sueli convidou Etienne e a mim para pensarmos na questão e me deu total liberdade para montar um corpo editorial e planejar o andamento. Então, a gente atualmente está com esse corpo editorial. Tipicamente, ele não é muito grande, mas tentamos ter pessoas das várias áreas. E aqui eu coloco os antigos editores, que começou Paulo Sade e a Schempp, isso foram os primeiros editores, e essa turma que entrou aqui em 2004, muitos dos quais já saíram, alguns ainda continuam, como Etienne. Etienne e eu acho que somos os únicos que estamos desde 2004, e os quais contribuíram muito para os ensaios, com seu entusiasmo, especialmente alguns que tiveram grande dedicação. A minha visão dos ensaios tem a ver com o seguinte: ele representa, de certa forma, um enorme presente da SBM para os sócios, para a comunidade científica, para os estudantes de pós-graduação. E por que digo isso? Bom, porque ele é uma revista totalmente acesso aberto, gratuito. Então, isso faz uma diferença enorme, é uma contribuição extremamente valiosa. Muitas vezes eu recebi mensagens de estudantes de pós-graduação do exterior, em geral do exterior, esses que eu recebi e-mail, agradecendo que tinha encontrado algo extremamente útil para ele ou para ela nos ensaios. Então, acho que isso é um aspecto que conta muito. Eu acho que a gente pode pensar nos ensaios para a SBM, de certa forma, uma combinação convexa do que seriam o Bulletin da AMS e o Memoirs da AMS para os sócios da AMS. Eu digo isso porque o Bulletin da AMS, que eu entenda, ele é disponível para todos os membros daquela sociedade. Mas ele tem artigos um pouco mais curtos, do que a característica dos ensaios. Por outro lado, essa característica de ser disponível para todos é um presente, algo que é bastante comum
na probabilidade e na estatística. As sociedades mais importantes de probabilidade e estatística, elas têm trabalhado para ter coisas, material de acesso aberto, inclusive, por exemplo, probability surveys e statistical surveys. Tá? A revista publica artigos em português, em inglês, português, francês, espanhol. A preferência é pelo inglês, porque, obviamente, isso dá uma maior visibilidade. Deixa eu mostrar aqui para vocês a capa do volume que ainda não saiu, que vai ser lançado em seguida, porque os ensaios, além de estarem eletronicamente disponíveis, eles têm também uma versão impressa que as pessoas podem comprar. Então, aqui eu acho que permite ver, se a gente olhar aqui a capa de trás, permite, não sei se está dando para ver, porque está um pouco pequeno, talvez, permite ver a variedade de temas, de sub-áreas da matemática em que a gente tenta cobrir, né? Bom, os ensaios, ele está indexado no Massinet e no Zentralblatt, e um dos problemas, talvez, que ensaio encontra tem a ver com a classificação que foi feita em 89 como série de livros. E talvez em 2004 poderíamos ter reiniciado como um periódico, porque, de fato, ele é um periódico. Essa questão de constar como uma série de livros gera algum problema a nível de Brasil, não no exterior, mas no Brasil, porque a questão de estar no Qualis ou não estar no Qualis foi algo que acho que é algo que impacta os autores brasileiros, mas eu vejo que está começando a diminuir, porque no último ano recebemos submissões de autores aqui do Brasil, mas a maior parte do exterior. Eu não sei quanto tempo que eu tenho, mas se puder, eu gostaria também de mostrar esses aqui do Zentralblatt, que como é aberto. É óbvio que nós temos uma coisa pequena, é importante, eu acho que ver as revistas nas quais ele tem sido citado. A gente vê que o equilíbrio em relação às revistas não é homogêneo ao longo das áreas. A gente vê aqui aqueles com mais citações em revistas importantes, como Communication, Mathematical Physics, Probability or Related Fields, Annals of Applied Probability, Henri Poincaré, Probability and Statistics. A gente vê claramente uma tendência, uma concentração, vamos dizer. E seria muito bom que isso não acontecesse, o que só vai acontecer quando tivermos mais publicações. O que eu gostaria era, principalmente, que aqueles que possam ver, né, estejam vendo a nossa mesa ou possam participar de alguma outra forma, vejam os ensaios, divulguem para os estudantes de pós-graduação em matemática, em qualquer área, incentivem colegas a submeterem bons trabalhos aqui. Bom, eu talvez até possa colocar um ponto aqui. Nós já tivemos artigo survey premiado em um concurso internacional de artigo survey na área de probabilidade. Tá? Isso quando você tem revista que publica só surveys de probabilidade. Então, achei isso é uma coisa importante que devemos enfatizar. Agora, o que está faltando é termos mais... Aqui as publicações, né? Teve essa interrupção enorme e retomamos com
essa vontade. Bom, 2020 foi um ano ruim, porque não teve os congressos. Normalmente, a gente usa bastante alguns congressos de ponta para approach dos escolas, né, avançadas, approach dos autores, mas vamos recuperar, esperamos publicar 3 volumes nesse ano e 3 no ano seguinte, para recuperarmos, porque a proposta é de ter 2 volumes por ano, não mais que isso, porque acho que não temos, por enquanto ainda não temos pernas para fazer muito mais do que isso, e também porque é um esforço da SBM, porque toda essa publicação sempre tem um custo, e esse custo é bancado pela SBM, por isso que eu digo que ele representa um presente importante da SBM, não apenas para os pesquisadores, os matemáticos brasileiros, mas para a comunidade matemática em sentido amplo, internacional. E, bom, é isso, estou à disposição para perguntas. Agradeço. Obrigado, professora. Bom, em seguida eu convido a professora Jaqueline Godoy Mesquita, que vai apresentar a revista Matemática Contemporânea. Muito obrigada. Eu vou só compartilhar minha tela. Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, né, e a oportunidade de poder falar aqui. Então, gostaria de agradecer a Carolina Araújo e ao Marcelo Viana por esse convite. E hoje eu vou falar, né, um pouco sobre a revista Matemática Contemporânea. Então, a Matemática Contemporânea, nesse ano de 2021, está completando 30 anos de existência, desde o seu primeiro volume publicado. E o objetivo da revista Matemática Contemporânea é publicar anais de eventos científicos que aconteçam no país e fora também do país. E aí também, né, da mesma forma que os ensaios de matemática, ela é uma revista totalmente aberta, tanto, né, então assim, não existe taxa para publicar e nem para acessar, todos os artigos estão disponíveis no site da revista, e também ela é indexada no MapSciNet, e também a gente agora está colocando o DOI nos artigos da revista, e também estamos linkando os autores com os seus ofícios respectivos. Bom, aqui só para a gente ver, né, um panorama, os editores-chefes anteriores da revista, né, começou com a professora Cat Tenenblad, da Universidade de Brasília. Ela foi a criadora da revista, a fundadora, e ela ficou quase 20 anos à frente da revista Matemática Contemporânea. Depois veio o professor Paulo Cordaro, da USP, que ficou quase 10 anos à frente da revista. Atualmente, eu sou editora-chefe da revista, assumi há pouco tempo, e também com isso a gente está com um novo corpo editorial. Então, aqui é o novo corpo editorial da revista, né? Temos a Carolina Araújo, do IMPA, a Celina Figueiredo, da UFRJ, a Cristina Ciarri, da UNB, o Everaldo Bonotto, do ICMC USP, o Guilherme Mazante, do INRA França, Lara Alencar, da UFAL, João Marcos Duó, da UFPB, Cat Tenenblad, da UNB, Lorenzo Dias, da PUC-Rio, Maria Aparecida Ruas, do ICMC USP, Maria Eulália Vares, da UFRJ, e o Paulo Piccioni, do IME-USP. Então, esse é o novo corpo editorial. Também está cobrindo bastante áreas aí da matemática. A gente tem a matemática contemporânea, ela publicou anais de diversos eventos que estiveram da matemática, tanto eventos importantes que homenagearam diversos matemáticos e também que cobriram diversas áreas diferentes da área da matemática, né? Álgebra, geometria, equações diferenciais, matemática aplicada, então um grande aí espectro de diferentes áreas. E aí, então, eu gostaria de convidar, né, todos e todas a mandar a proposta de volume especial do evento que vocês estejam organizando para a revista Matemática Contemporânea, né? Nós ficaremos muito felizes de poder receber a sua proposta do evento que vocês estejam pensando em organizar, ou de repente até algum evento que aconteceu este ano. E aí, bom, caso vocês também queiram maiores informações, eu deixo aqui o endereço do site da revista. Lá vocês vão encontrar informações de como submeterem propostas dos eventos de vocês para publicar. E aí também é importante enfatizar que os artigos, né, desses eventos não necessariamente precisam ser originais, também na mesma linha do ensaio de matemática, também podem ser surveys,
ou também, claro, artigos com resultados novos, inéditos. E aí, então, a gente recebe as propostas de vocês, de eventos que vocês têm organizados. Então, aqui vocês encontram maiores informações de como mandar as propostas de vocês. Também no site vocês encontram um template para isso. Agora, a gente está com um volume especial que está em andamento, que é em homenagem ao matemático Renato Tribuzzi, da UFAM. Aconteceu esse ano um evento em homenagem aos 75 anos dele, e está agora uma chamada de submissões para esse volume especial que está em andamento. Tá? Então, a gente está aí muito ansiosos para receber aí uma proposta de vocês, dos eventos que vocês estejam organizando. Bom, também queria só comentar que a gente recentemente fez um vídeo especial de aniversário da revista Matemática Contemporânea e convidamos os editores chefes anteriores, a professora Cat Teneblac, que foi a primeira editora-chefe, o professor Paulo Cordaro, para também falar um pouco nesse vídeo, contar um pouco sobre a história da revista Matemática Contemporânea, e também o presidente da Sociedade Brasileira de Matemática, o professor Paulo Piccioni, para falar um pouco aí sobre a revista Matemática Contemporânea e convidar também todos e todas a submeter uma proposta aí do evento de vocês na revista. Esse vídeo está disponível no canal do YouTube da SBM e também foi passado aqui no colóquio durante a cerimônia de posse da SBM. Então é isso, caso também tenham mais perguntas, né, queiram saber um pouco mais sobre a revista, eu vou ficar muito feliz de poder responder as questões. Então, muito obrigada pela atenção. Obrigado, Jaqueline. Bom, em seguida eu convido o professor Cláudio Gorodsky, que vai apresentar o São Paulo Journal of Mathematical Sciences. Obrigado, Robinson. Obrigado aos organizadores dessa mesa redonda. Vocês estão vendo a minha apresentação? Está aparecendo? Sim, sim. Bom, então, eu sou o editor-chefe do São Paulo Journal of Mathematical Sciences e a história, rapidamente, da revista é que ela foi fundada em 1993. Ela tinha outro nome, chamava-se Resenhas do Instituto de Matemática e Estatística da USP. E a ideia, na época, era que ela publicasse apenas artigos convidados, né? Convidar matemáticos sêniores a submeterem artigos. E em 2007, ela passou ao formato atual, ela mudou de nome para o nome atual e ela passou a receber submissões em geral. Então, a história dela é um pouco mais curta, assim, digamos, talvez um irmão menor, né, das outras revistas brasileiras, mas ela foi lentamente crescendo e a grande virada, eu acho, foi... Então, só para mencionar, o editor fundador foi o professor Gerson Galvez, depois veio o César Polsino, todos do INUSP, né? E então veio o professor Vyacheslav Futorny, e em 2015, quando ele era editor, nós nos associamos a Springer, né? Então, a Springer ficou responsável pela produção e distribuição, comercialização da revista, e isso foi um grande salto, tanto para submissões, como todos os números cresceram bastante na revista, ela ganhou mais visibilidade, né? E hoje em dia, então, ela é classificada como uma revista transformativa, quer dizer, ela é híbrida, publicação tradicional, publicação aberta, mas com um certo incentivo para crescer a parte de publicação aberta, e ela publica artigos originais e também surveys bem redigidos, em temas bem atuais da matemática. E o escopo dela é amplo, mas na prática acaba refletindo um pouco os interesses do comitê editorial, né? Então vou mostrar aqui, tem um comitê bem grande, professores de várias áreas da matemática, do mundo inteiro também. E certo. E agora, o que eu gostaria de chamar a atenção é o crescimento do número de downloads que nós tivemos, né? De 2019 para 2020,
quadruplicou, né? Foi de 5 mil e pouco para 20.346, né? Então, está havendo um crescimento acelerado, o número de submissões dobrou também de um ano para o outro, tá? E aqui os brasileiros, eles são incentivados, nós incentivamos a comunidade matemáticos brasileiros a participarem, submeterem a revista. Atualmente, um número aproximado, nós publicamos 20% dos artigos publicados são de matemáticos brasileiros ou trabalhando no Brasil. E a nossa meta próxima, em curto prazo, é obter atualmente nós somos indexados no Emerging Science Citation Index da Web of Science, mas a meta a curto prazo é obter o fator de impacto, que nós não temos ainda, né? E uma medida do impacto da revista, tem alguns números aqui, mas uma medida também é o Mathematics Citation Quotient, né? Que é do Massainet, né? Nós observamos um crescimento regular aí. Então, em azul claro, o último de 2020 foi 0,31, né? Chegando mais próximo da média mundial, né? Que é 0,43 aqui. Mas eu acho que eu falei tudo. Agora, bom, também estou à disposição para responder perguntas à revista. Obrigado. Obrigado, Cláudio. Muito obrigado. Bom, em seguida eu convido o professor Aurélio Ribeiro de Oliveira, que vai comentar sobre a revista Trends in Computational and Applied Mathematics. Aurélio, você está nos ouvindo? Sim, só um segundo. Eu estou num tablet aqui, que é mais fácil para mim, e tem hora que é mais fácil, tem hora que é mais difícil. Eu só estou atrás do arquivo aqui. Tá bom. Pode descontar 1 minuto da minha apresentação. Não. Tudo bem. E peço a quem tenha mais perguntas que continuem encaminhando pelo chat. Assim que terminarmos as apresentações, a gente vai dar início às respostas. Bom, gente, então tá aparecendo aí? Sim. Eu vou falar então da tema. Então, na verdade, eu vou falar de 2 revistas porque a tema mudou de nome esse ano, tá? Então, ela ficou uma revista mais internacional agora, essa é a ideia, tá? Então, a gente, na verdade, adotou um nome que é a tradução para o inglês da revista. Então, ela começou, essa revista nova, eu vou continuar chamando de tema, tá? A gente está começando a chamar de TECAM, mas a gente vai chamar de tema por um bom tempo ainda, tá? Então, essa revista começou esse ano, mas eu vou falar da revista anterior, né, que deu origem a ela, muito mais do que dela mesma, tá? Então, a tema, ou a TECAM, é uma revista que é da SBMAC, a Sociedade Brasileira de Matemática Aplicada e Computacional. E ela nasceu com o objetivo de publicar os trabalhos completos do Congresso de Matemática Aplicada, que já era realizado pela SBMAC, né? E aí ela não mudou muito nesse sentido, que ela ainda faz as chamadas do CNMAC para publicação. O que mudou é que agora o trabalho tem que ser totalmente original, né? Então, o trabalho no Congresso é o trabalho na revista é outro. Claro que tem uma interseção grande, mas ela não pode ser tão grande assim. Então, a gente considera que o trabalho
tem que ser original para revista. Mas, obviamente, atualmente ela não é só isso, né? Tem chamadas para outros congressos também, mas a gente aceita a submissão, né, permanentemente de qualquer trabalho original. Mas como tem essa tradição das chamadas, então todo ano a gente continua fazendo, né, recebendo trabalhos, principalmente do CNMAC. Ela está no ICIELO, tá? E também tem o MatSciNet, o DOAGE, esse ZBMath, né? E aí, com um pequeno cuidado que eu tenho que tomar aqui, é que a tema está, a nova revista não, né? E eu estou descobrindo que não é tão simples assim, né? Você manter as indexações, em alguns casos tem que começar o processo do zero de novo, tá? Então, o que estou falando aqui é da tema e não da nova revista. O Cielo, sim, o Cielo já está tudo certo, né? A gente fez a transição, já tem a nova revista lá. Então, como algumas outras daqui, a publicação é gratuita, no sentido de que não há nenhuma taxa, né, para revisão ou publicação. Também é acesso livre, né? Enquanto estiver no Cielo é assim. Nós aceitamos artigos tanto em inglês quanto em português. Uma coisa que observamos já tem um bom tempo é que a submissão de trabalhos em inglês tem crescido e agora na verdade, é a maior quantidade de trabalhos que a revista recebe. Mas ainda mantemos o aceite de artigos em português, que a meu ver, ainda é um veio importante e precisa de uma revista com essa situação. Nós usamos o sistema do blind para revisão, e a revista tema tem as versões online, vai manter a versão impressa, ou a revista fica só online, passa a ser só online a partir de agora, tá? Então, os trabalhos, para resumir em uma frase, né? A gente aceita trabalhos originais na área de matemática aplicada e computacional, embora eu mesmo não consiga definir muito bem o que seja isso, né? Mas então a gente é bem aberto. Às vezes eu tenho alguma dificuldade para achar revisores para alguns trabalhos que claramente caem no escopo da revista, mas você tem aplicação que é mais difícil a gente achar quem possa ajudar na revisão, né? Mas a gente, em princípio, não vai rejeitar por causa disso um trabalho. A gente vai correndo atrás de revisores. Ela era trimestral até o ano passado. Perdão, ela era 3 números por ano até o ano passado. Agora são 4, então ela virou trimestral. Quando dá mudança para a nova revista também, tá? É um volume por ano. Então, aqui, agora eu vou apresentar para vocês. Não, eu não vou pedir para vocês lerem tudo isso, não. Esse aqui foi a nota editorial que a gente publicou para o primeiro ano da revista. Então, aqui é interessante que tem lá todo o histórico, né? Mais ou menos eu já falei. A tema foi criada para publicar os trabalhos realizados no CNMAC e depois mudou o perfil e trabalhos originais. Mas, como eu disse, continua as chamadas, mas agora pedindo uma diferença mais significativa com relação ao trabalho no Congresso. Tá? Mas não precisa só ser o Congresso, né? A revista também aceita, né, trabalhos originais não oriundos dos Congressos. Então, ela foi criada em 99, já foram publicados 21 volumes, e agora, esse ano, a gente está publicando o primeiro volume da nova revista, que é a tradução em inglês. Eu não vou nem ficar pronunciando, tá? Então, reforçando, trabalhos originais, seja estudos teóricos, seja metodologia, seja estudo de caso, a gente aceita todas esses tipos de trabalho. Então, aqui, só para lembrar, a SBMac tem as seguintes publicações, além da tema, tá? Tem a Computacional em Applied Matemáticas, e ela agora, faz pouco tempo,
é publicada junto com a Springer. Tem as notas em matemática aplicada, que são, na verdade, estão relacionados com mini cursos que a sociedade faz. Então, para ter o mini curso, você tem que fazer as notas. Primeiro, seria como se fosse um livro pequeno. E aí os trabalhos completos e resumos no Congresso são publicados nos Proceedings. E, finalmente, a SBMAC tem um acordo com a Springer para publicação de livros, que chama o Springer Briefs. E aí a tema, ou a TECAM, seria outro ponto aqui nessa página. Agora aqui, só para falar um pouquinho da história mais recente, ano passado foram publicados 3 números, né, o volume, cada um com 12 artigos. E nós fizemos uma chamada relacionada à questão do Covid-19, chamada para os encontros regionais, não ocorreu o nacional ano passado. Uma coisa interessante, né, que agora a gente tem alguns artigos aceitos que demoram a sair um pouco, a gente tem uma aba para esses artigos. Com a criação da nova revista, nós estamos expandindo um pouco mais, então nós estamos procurando e já temos mais editores da América Latina. A maioria dos editores são brasileiros, mas muitos deles também atuando fora do Brasil, principalmente na Europa. Há alguns editores portugueses também, tá? E a gente está reforçando um pouco a área de matemática discreta, mas tinha editores que eram um pouco a interseção com computação, aí a gente está tentando reforçar a área de matemática discreta. E o mais importante, a gente tem agora a nova revista. Então, nesse ano a gente já publicou os 2 primeiros números, o próximo número já está em edição, com mais 10 artigos, e o seguinte deve ser com mais 10 artigos também. Para o último número desse ano, já temos 9 aceitos. Nós temos 74 artigos em avaliação, e nós fizemos uma chamada para o Congresso Argentino, que seria o Congresso Irmão do CNMAC. Tá? Então, vamos ver como é que vai ser o resultado disso. Ajuda um pouco também na internacionalização da revista. No mesmo critério, não é o trabalho apresentado no Congresso, mas é um trabalho com mais resultados originais. Vamos fazer a chamada do CNMAC esse ano, que vai ser remoto, né? Vamos ver se ano que vem as coisas ficam um pouco melhores. E fizemos uma primeira conversa muito informal com a Springer para ver se coloca a TECAM na Springer também. Mas isso ainda vai passar por uma discussão interna da sociedade, porque pode implicar, e vai implicar, não aceitar em artigos em português mais, e a questão de acesso livre também pode ser uma complicação. Desculpa, eu passei o tempo. É isso, muito obrigado. Obrigado, Aurélio. Bom, obrigado a todos. Acho que agora a gente já pode começar a procurar respostas às questões que foram apresentadas. Uma primeira questão que nós recebemos envolve a revista Ensaios Matemáticos. A professora Maria Eulália poderia comentar sobre qual é o tempo médio de revisão de um artigo pela revista. Bom, varia um pouco de acordo com, porque são artigos longos, né? Às vezes tem 150 páginas, 200 páginas, mas o tempo médio é de 4 meses para o processo de referir, né? Muitas vezes é bem menos do que isso, mas especialmente quando não funciona, né? Quando a gente vê que não é adequado, a gente tenta ser o mais ágil possível para que o autor encontre o caminho certo, porque muitas vezes o artigo chega só porque ele não é adequado para esse perfil de revista. Muito obrigado. Uma outra pergunta de um participante, ele pergunta se, ao enviar um artigo, ele tem retorno, se será ou não publicado. Como é que você dá esse retorno? Essas instruções todas estão na homepage, né? É pelo e-mail. O processo de submissão é pelo e-mail para mim, para a editora-chefe, tá, o e-mail, e a resposta é também pelo e-mail. Não tem um sistema automático não é no site que faz a submissão, faz pelo e-mail. As instruções estão todas lá, né? Também, aliás, também estamos com o DOI agora, felizmente, uma iniciativa boa da SP.
Ele vai receber a resposta, claro, se foi aceito ou se foi rejeitado. Como qualquer... Qualquer periódico, né? A única diferença é que é pelo e-mail. Agora... Eu aqui gostaria estão as instruções, estão todas aqui. Eulália, se eu posso me permitir uma sugestão, talvez fosse interessante colocar no chat o link do site dessas informações. Tá, tem razão. Você tem E se a toda a razão. Carolina puder partilhar no YouTube também. Deixa eu colocar aqui. Ops, foi outra coisa. Copiei errado, desculpem. Ops. Deixa eu ver se eu consigo. Agora, por algum motivo, não está copiando. Ai, meu Deus do céu. Desculpem. Eu não sei o que está acontecendo. Você pode fazer isso com tranquilidade e a gente continua, não precisa. A gente faz assim. Bom, se vocês me permitem, eu gostaria de colocar uma questão para a mesa, né? Que envolve todas as revistas. Qual é a importância de nós termos publicações de origem brasileira numa área tão global quanto a matemática? Posso dar um pitaco, Robinson? Claro. No passado, nós tivemos um pouco a ideia completamente ultrapassada a essa altura de que a importância seria criar veículos para que seja mais fácil para brasileiros publicarem. Acho que nenhuma das nossas revistas atualmente considera seriamente esse tipo de argumento, porque os matemáticos brasileiros competem no mercado internacional, competem no cenário internacional, mercado não é a palavra certa, no cenário internacional, e estão habilitados a publicar, competir por publicações em quaisquer revistas no mundo todo. E as revistas brasileiras certamente não têm procedimentos diferenciados para brasileiros como por vezes as pessoas imaginam. Certamente o boletim trata todo mundo em pé de igualdade. Mas, ao mesmo tempo, as revistas científicas são um reflexo da vitalidade científica do país. E, então, de certa forma, a comunidade como um todo se projeta na saúde científica das revistas que o país é capaz de gerar. Então, nós não precisamos ter revistas, a importância não é termos revistas para que brasileiros publiquem, a importância é nós sermos atores, sermos participantes em todos os aspectos da produção do conhecimento matemático e da sua divulgação, e sermos capazes de sustentar revistas de alto nível com publicação nacional e internacional, me parece uma componente importante dessa atuação dentro da comunidade internacional. Perfeito. Nós recebemos aqui uma outra pergunta de um participante. Robson, eu podia complementar um pouquinho? Claro, olha, por favor. Antes de mudar de assunto, sim, desculpa. Eu concordo com tudo que o Marcelo falou, mas eu gostaria de fazer um comentário interessante aqui. Na área de matemática aplicada, a afirmação que você fez é um pouquinho diferente, né? Tem problemas que são brasileiros, né? E eu já recebi resposta de uma avaliação assim, rejeitando um trabalho, dizendo: esse problema não existe. Bom, esse problema não existia nos Estados Unidos, não existe nos Estados Unidos, não existe na Europa. Mas o problema que eu estava trabalhando existe no Brasil, existe na China, por exemplo, né, que é geração e transmissão de energia elétrica, onde a geração é feita muito longe do centro de consumo, né? Ou seja, Itaipu está onde tem onde havia uma cachoeira enorme, né? Então ali construíram Itaipu e não em Angra, né? Onde tem a usina, né? A geração nuclear, né? Então tem alguns problemas, né? Que de matemática aplicada, onde sim faz algum sentido ter uma revista nacional, porque talvez não tenha tanto interesse esse problema, a aplicação em si, em outros países, né? Então, o Marcelo tem toda a razão, né? Tem a universalidade demais, e é importante que o Brasil se destaque, né?
Não quer dizer que a revista vai privilegiar brasileiros, não é essa a ideia, mas a matemática está forte no Brasil, então faz sentido que tenha revistas no Brasil. Mas na matemática aplicada tem ainda essa questão que eu acho importante. Existem problemas que não interessam para algumas... Não estou falando na matemática para resolver o problema, mas o problema em si. Né? A modelagem matemática, o problema em si e a solução do problema, às vezes não interessa para outras sociedades, né? Mas interessa para o Brasil ou países que têm um perfil parecido com o Brasil. Obrigado. Obrigado, Aurélio. Bom, temos outra pergunta aqui, que de certa forma se complementa a essa questão de regionalidade. Um participante notou que todos os periódicos apresentados são periódicos gerais para todas as áreas da matemática. Ele gostaria de saber se vocês acham que existe espaço para periódicos brasileiros de áreas específicas. Existem periódicos brasileiros de áreas específicas. De probabilidade estatística, temos a Associação Brasileira de Estatística, tem um periódico. Brazilian Journal of Probability and Statistics. Perfeito. Esse é um exemplo, não sei em outras. Agora, álgebra, geometria, aí já fica um pouquinho mais... Eu não sei se os nossos colegas da estatística concordariam que estatística seja uma área específica, mas... sim, não, mas probabilidade... Não, concordo plenamente, sabemos que existem, mas é uma área específica que tem uma interface muito grande com a matemática, podemos dizer. Claro. Né? E a probabilidade é uma área da matemática. Com certeza. E dentro desse Brazilian Journal of Probability and Statistics, tem crescido a participação de... Eu não estou mais, eu já fui editora, não sou agora, mas tem crescido a participação de artigos de probabilidade, então, que são artigos de matemática. Esse seu exemplo é muito bom, Eulália, é realmente muito bom, porque ele mostra um pouco o meu sentimento em relação à pergunta do ouvinte. Existe espaço, sim, mas a gente tem que ter consciência também, e acho que aqui todo mundo que está aqui tem muita consciência disso, que manter uma revista com bom nível dá muito trabalho. E o principal ponto com o qual nós todos lutamos é a submissão de trabalhos de muito boa qualidade. Então, quando você foca numa área específica, você está diminuindo a base de captação de artigos, e aí se torna ainda mais difícil, tá? Esse processo. Claro que estatística e probabilidade juntas formam enfim, um domínio tão grande que essa questão é diminuída, e por isso o exemplo do Eulália é muito bom. Mas se alguém tiver a intenção de criar uma revista em uma área específica, tem que avaliar qual é a capacidade que essa revista vai ter para atrair muito bons artigos. Se for uma área demasiado específica e com pouca representação, ainda por cima com pouca representação no país, vai ser muito difícil deslanchar uma revista com qualidade, porque a luta as dezenas, se não centenas de periódicos em matemática, e todos eles estão se disputando por submissões de boa qualidade. Submissões de boa qualidade, tá? Submissões não faltam. O boletim da SBM atualmente rejeita mais de 90% das submissões que recebe, e provavelmente é o caso em muitas outras revistas. Então, submissões não faltam, mas submissões de muito boa qualidade não abundam tanto assim. Então, tem que levar esse aspecto em conta. Muito bem. Bom, tenho aqui outra pergunta que chegou pelo chat. O que precisa ser feito para que revistas brasileiras ganhem maior reconhecimento e melhor valorização no Qualis? Pelo lado dos ensaios, eu posso dizer que nem no Qualis está. E tentativas de entrar no Qualis não faltaram, mas não conseguimos. E por quê? Devido a essa questão que, do meu ponto de vista, é apenas burocrática, de que ensaios não é uma revista. É uma série de livros, porque cada volume tem 2 longos artigos, tipicamente, ou pode ter um só, pode ter... Agora,
isso é uma coisa um pouco falsa, né? Porque se você olhar Memoirs of American Mathematical Society, Asterisca, tem uma mistura de artigos. Mas, enfim, a gente nem conseguiu entrar no Qualis. Então, o que dirá avançar no Qualis? Mas eu acho que o público internacional nem quer saber o que é o Qualis. Então, não, isso reflete um pouco que tivemos sempre dificuldades para ter autores brasileiros. Está mudando isso. Agora, autores que atuam no Brasil. Está mudando, felizmente, mas eu acho que as pessoas começaram a dar um peso menor ao Qualis do que antes. Não sei. A impressão que eu tenho. Pode ser falsa, mas... Eu torço para você ter razão, Eulália. O Qualis é um instrumento que a CAPES criou com um objetivo que, na minha avaliação, se tornou demasiado importante. Ele não tem essa importância toda e nós acabamos regulando as nossas vidas em torno de um ranqueamento que pode ser útil, pode ser até necessário para o processo de avaliação, mas nós acabamos subordinando as nossas vidas, as nossas decisões sobre publicações a um ranqueamento que é nacional, que é exclusivamente nacional, ninguém fora da nossa fronteira dá a menor bola, e ele se tornar o nosso norte não é um bom desenvolvimento. A minha resposta a gente espera que o Qualis, o ranqueamento no Qualis, seja um mero reflexo da qualidade que a revista tem, avaliada por padrões mais internacionais, mais gerais, tá? Não é um processo simples fazer essa tradução, mas, então, na medida em que deve ser assim, deve ser um mero reflexo do que a revista já é, a resposta ao leitor é que nós temos que nos tornar cada vez melhores por padrões internacionais reconhecidos no mundo todo e deixar o Qualis acontecer simplesmente como um subproduto disso aí, mas não ficar ligado no Qualis como um objetivo em si. Eu queria só concordar, né, com o Marcelo e também com a Eulália, que me antecederam, eu concordo plenamente com isso. Eu acho que até nessa direção, eu acho que realmente vem aí o que a gente até começou a falar no começo, né, da importância de brasileiros também assim estarem olhando também para as revistas nacionais, pensando em submeter seus bons trabalhos nessas revistas, para que a gente também consiga aumentar o fator de impacto das revistas, consiga também ter mais citação, fortalecer a matemática, né, brasileira ainda mais. Então, acho que é muito importante isso, a gente também, na hora de ter um bom trabalho, a gente pensar em submeter nas nossas revistas nacionais. Então, só queria fazer essa complementação. Obrigado, Jaqueline. Bom, estamos bem próximos do final, mas recebemos uma última pergunta. Gostaria que, se possível, pudesse ser endereçada. Além da tema, né, quais dos periódicos apresentados aceita trabalhos que enfocam a modelagem matemática de problemas oriundos em indústrias e na área de engenharia? Bom, que não está aqui tem a Coan, né, que também é da SBMAC, mas é dessa que eu posso falar também. As revistas têm alguma similaridade, né? A Coan agora está na Springer, então está com um bom prestígio, né? Tem melhorado bastante os índices. Coan é Computational and Applied Mathematics, certo, Aurélio? Isso. Só para benefício de quem não está no jargão. Tá, obrigado, Marcelo. Sim, e é uma revista da SBMAC também. Então, sim, claramente, sim, encaixa, né, na pergunta, né? Das demais, aí eu deixo para o pessoal. Tá, obrigado, Aurélio. Eu acho que o tempo encerrou, não, Carolina? Bom, então, obrigado a todos. Deixo para a Carolina o encerramento final. Obrigada pela condução da mesa, Robinson. Agradecer também aos participantes da mesa. Então, gostaria aqui de me despedir de vocês. Nós, em breve, estaremos anunciando a palestra do Cédric Plany para quarta-feira da semana que vem, às 14h. Vocês vão receber todas um informe por e-mail. E agradeço a presença de todas e me despeço por aqui. E agora seguimos e terminamos a programação do colóquio com as sessões temáticas. Boa tarde.